entrando já o que é a consagração, antes de entendermos o que é a consagração, nós precisamos saber quem foi São Luís. Porque quando nós vamos comprar algo, a gente quer saber a procedência, não quer? Você quer saber de onde veio, quem fez. Se você vai ao médico, você quer saber do médico, se ele é um bom médico, se ele é atencioso, se ele se formou direitinho, se ele faz curso de atualização, não é assim? A gente gosta de saber a procedência. E a mesma coisa esse curso, gente. Da onde saiu essa consagração total? Da onde saiu esse negócio de ser escravo de amor? Aonde saiu? Saiu do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Tá? E nós vamos saber um pouquinho sobre esse santo. Quem foi São Luís? São Luís, desde muito pequeno, era muito devoto de Nossa Senhora. Na família, a família dele era muito católica, né? Eram 18 filhos, 9 faleceram. E os outros 9 que sobraram, 3 viraram sacerdotes e uma mocinha, né, também foi para o convento e morreu em odor de santidade, né? Então todos eles, toda a família muito católica, muito participante. E São Luís, ele nasceu em 1673, né, e faleceu no dia 28 de abril, que é o dia dele, 28 de abril de São Luís, de 1716, né? 44 anos. Então ele nasceu na França, na cidade de Montfort, por isso que é São Luís Maria Grignon de Montfort, né? E ele recebeu esse nome, ele colocou, né, esse nome Maria depois que ele se crismou. Então ele era Luís Grignon de Montfort. Ele acrescentou Maria quando ele foi fazer a crisma. Então ele foi crismar e aumentou o nome dele. Ele colocou Maria porque ele era muito devoto de Nossa Senhora. Em qualquer lugar que São Luís fosse, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele se curvava. Em todos os lugares. Naquela época, né, as construções, naquela 1600, 1700, sempre tinham as imagens, né? Nos lugares, nas praças. Então, em todo lugar que ele estava, se ele via uma imagem de Nossa Senhora, ele ia conversar com ela, ele ia fazer a veneração, né? Honrar a Virgem Maria, de tanto amor que ele tinha por ela. E São Luís, quando ele entrou para o seminário para ser padre, para se formar para padre, ele foi trabalhar na biblioteca. Olha a providência de Deus. E na biblioteca, São Luís estudou todos os livros relacionados à Virgem Maria. Todos. Então lá ele descobriu sobre essa escravidão de amor. Já existia essa consagração. Então São Luís foi fazendo esse estudo. Em todo o tempo de formação de padre, quase 10 anos de formação de padre, ele fez esse trabalho na biblioteca e, né, se tornou ali uma autoridade em relação à Virgem Maria, porque ele muito estudou. Os biógrafos de São Luís dizem que quando ele se tornou padre, se ordenou, naquele dia, na primeira missa dele, ele parecia um anjo. Né? Uma pessoa tão iluminada que ele era, tão cheia de Deus, que ele parecia um anjo. E naquele dia da ordenação também, ele passou o dia todo diante do Santíssimo, de tão apaixonado por Deus que ele era. Certo? Então nós não estamos fazendo um curso, né, sobre um livro de qualquer um, mas de um santo que realmente era apaixonado por Deus e por Nossa Senhora. São Luís, ele queria tanto evangelizar, gente, que ele queria ir para o Canadá, ele queria ir para os lugares onde não se falava de Jesus. E aí ele foi pedir para o Papa, só que o Papa negou. O Papa disse para ele: não, você vai voltar lá para a França e você vai evangelizar lá. Então ele deu uma cruz, o Papa abençoou uma cruz, falou assim: essa cruz ela vai dar indulgência, ela vai ser canal de perdão dos pecados, então você vai voltar e vai evangelizar o povo. Porque naquela época tinha os jansenistas, né, que eram as pessoas que eram contra os hereges, contra a Igreja Católica. Naquela época tinha muito herege. E São Luís ia lutar contra essas heresias. Certo? E muitos papas liam o Tratado da Verdadeira Devoção e escreviam encíclicas.
Vocês já ouviram falar nisso? O Papa não escreve encíclica, né? Qualquer coisa que o Papa escreve, vira uma encíclica, né? É o nome dado aos escritos do Papa, do Santo Padre Papa. E muitos papas se basearam no tratado da verdadeira devoção para escrever sobre Nossa Senhora. Se baseavam em São Luís. Tanto que o Padre Paulo Ricardo, quem já ouviu falar do Padre Paulo Ricardo? Professor Filipe Aquino, inteligentíssimo, né, gente? Eles dizem que São Luís deveria ser doutor da igreja. Que eles não entendem por que São Luís não é doutor da igreja. A gente vê Santa Teresinha do Menino Jesus, que só escreveu a história de uma alma, e é doutora da igreja. Né? Então, às vezes, não dá para compreender a igreja, muitas vezes. Mas Deus sabe a hora de tudo. Né? Mas nós sabemos que Ele é um grande doutor, gente. Ele é mestre nessa situação da Virgem Maria, porque Ele conhece tudo. Né? O que Ele vem falando aqui, Ele fala de coração. E Ele fala que no início quem revela é o Espírito Santo para Ele. Ele escreve, tudo que Ele escreve é ditado pelo Espírito Santo. É ditado pelo Espírito Santo. Tal era a intimidade de São Luís com Deus. Né? Ele tinha essa intimidade, esse amor. E olha só, o Papa São João Paulo II disse que quando ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção, foi uma divisão de águas na vida dele. Porque ele tinha devoção à Virgem Maria muito com medo, achando que ela poderia ser colocada no lugar de Jesus. E muitas vezes esse é o nosso medo, sim ou não? A gente tem medo de colocar Nossa Senhora no lugar de Jesus. E um santo, né? São João Paulo II também tinha esse medo. Mas quando ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção, ele compreendeu que não é assim. São Luís ensinou a São João Paulo II que quanto mais nós amamos Nossa Senhora, mais nós amamos a Jesus. E quanto mais nós honramos Nossa Senhora, mais nós honramos a Jesus, mais nós agradamos a Jesus. Ela tem um lugar dela na nossa vida e Jesus tem um lugar dele, que é o centro, que é o Senhor, que é o Salvador. Né? Nossa Senhora é esse caminho que nos leva. Então, nós temos aí como exemplo o Papa São João Paulo II, inclusive o lema do pontificado dele era Totus Tus, né? Todo teu, ó Maria, todo teu. Vocês viram aquele episódio com o Papa no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima, que ele levou o tiro, né? E não morreu por milagre da Virgem Maria, né? Então foi no dia 13 de maio que aconteceu isso, tá? Então que nós possamos abrir o nosso coração mesmo para tudo isso que São Luís vai nos ensinar, que São João Paulo II interceda por nós, né? nos faça entender e amar do jeito que nós precisamos amar. E ainda, para terminar falando de São Luís, gente, ele era de uma evangelização tão eficaz, uma pregação tão eficaz, que uma vez ele estava falando sobre a conversão e um exército inteiro se converteu. E eles começaram a fazer uma procissão com o terço na mão e a cruz, chorando, pedindo perdão a Deus. Tal era o poder da pregação de São Luís. Então ele falava de conversão, ele falava da devoção à Virgem Maria, da oração do Santo Terço, né, do Rosário. E ele ia convencendo as pessoas da consagração total. Ele ia convencendo as pessoas e ele era um grande instrumento de Deus. Tanto que, quando houve a Revolução Francesa, naquele lugar onde São Luís evangelizou, foi onde mais teve mártires. Foi onde mais teve pessoas que deram a vida por Jesus, morreram defendendo a igreja. Porque nós estudamos na escola a Revolução Francesa como algo muito bom, né? Com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Quem já ouviu falar disso na escola? Lá no ensino médio. Nós ouvimos falar muito bonitinho da Revolução Francesa, porque falava desses ideais de igualdade, fraternidade, né? Tudo bonitinho. Mas sabe o que eles faziam na Revolução Francesa, gente? Eles pegavam os cavalos, colocavam a roupa de padre para zombar dos padres. Eles prendiam os padres, as freiras, torturavam e matavam. Era isso que acontecia de fato na Revolução Francesa. Tá? E nesse lugar onde São Luís evangelizou, foi onde mais houve a entrega da vida das pessoas. Eles morreram pela igreja, porque eles eram pessoas com um alicerce forte, que foi alicerçado por quem? São Luís, ele que evangelizou o povo. Tá? Então nós vemos que a devoção à Nossa Senhora nos leva
leva a dar a vida, nos leva a guerrear. Por isso que para alguns que eu tinha contato, eu mandei a mensagem, né? Eu enviei, quem que recebeu a mensagem? Né? Eu enviei a mensagem para vocês, vocês foram chamados, escolhidos para serem soldados valorosos. Nós somos chamados a ser soldados valorosos. Se você está achando que você vai se consagrar só para ser protegido do mal e do demônio, você me desculpe, mas não é isso consagração. Consagração é para você lutar contra o demônio. Só que você vai lutar e o teu escudo é a Virgem Maria. Quem vai na tua frente é a Virgem Maria. A consagração é para quem quer o céu. A consagração é para quem quer ser santo. Se não te contaram isso, nós vamos te contar durante todo esse curso. E outra coisa, esse curso não é só para quem quer se consagrar, é para quem quer ser mais devoto da Virgem Maria e quem quer entender a devoção. Quem de fato é Nossa Senhora? Quem de fato é a Virgem Maria? Qual que é a missão dela? O que ela está fazendo aqui na humanidade? Por que ela está aparecendo em tantos lugares? Por que tem todas essas mensagens de Nossa Senhora? Então esse curso nos ajuda a entender. Mesmo que chegue lá no final do curso, você fala assim, não vou me consagrar, não estou preparado para me consagrar. Mas você pode ter certeza, gente. Isso eu garanto para vocês. Você vai chegar ao final desse curso com um entendimento muito maior sobre a Virgem Maria, amando muito mais Nossa Senhora, sabendo falar dela por aí quando vem alguns irmãos de outras denominações falar mal de Nossa Senhora, você vai saber falar sobre ela. Então, mesmo que chegue ao final e você não queira se consagrar, você vai ser uma pessoa muito mais devota, um verdadeiro devoto. Tá? Então, não pare de fazer o curso, não desista, não desanime, não fique com medo, né? Porque muita gente tem medo durante o curso, porque são faladas muitas coisas sobre Satanás, porque é uma guerra, gente. Contaram para você já que nós vivemos uma guerra espiritual? Já, né? Contaram para você que o seu inimigo não é a sua mãe, seu pai, seu marido, não é Satanás. Ele é o nosso inimigo. E nós estamos nessa terra para lutar contra ele. Mas nós não lutamos sozinhos, nós temos uma mãe, uma rainha, que foi dado poder a ela de esmagar a cabeça da serpente. Então é aquela que esmaga. Ela é poderosa, gente. Vocês vão aprender tudo isso aqui. Ela é poderosíssima e esse poder foi dado por Deus Pai. Eu estou falando assim, né? Porque a gente não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador. Ele deu o poder à Virgem Maria lá em Gênesis 3. Então ela é poderosíssima. Só o olhar dela faz Satanás fugir. Então, por isso que eu mandei a mensagem para vocês. Todos vocês, mesmo que eu não recebi a mensagem, você está sendo chamado a ser um soldado valoroso. Um soldado. Para ir no exército da Virgem Maria e alcançarmos o céu. É para isso que nós estamos aqui. Certo? E para terminar, São Luís diz assim, né? Quando ele fez o tratado, lá no ponto 114, vocês vão aprender depois a achar, São Luís dizia assim, eu prevejo que muitos animais prementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, que é o tratado. E aquele a quem o Espírito Santo se serviu para compô-lo, né? Para atacar São Luís. Tanto que São Luís foi envenenado, né? Nossa Senhora não deixou ele morrer, foi perseguido, foi feita emboscada para ele. E ele foi morrer depois, lá com 44 anos de pneumonia. Morreu simples, né? De pneumonia, mas tentaram matar ele de todas as formas. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Gente, São Luís escreveu esse livro em 1700. Ele ficou perdido por 130 anos. Ele ficou escondido num guarda-roupa, num armário, numa arca, como São Luís havia previsto. Por 130 anos, Satanás não conseguiu rasgar, não conseguiu destruir, mas ele escondeu por 130 anos que ele ficou escondido. Depois de 130 anos, um dos Montfortianos, né, que depois se formou a Ordem dos Montfortianos, ele achou e descobriu que era um escrito de São Luís. Na verdade, não foi nem São Luís que deu o nome, foram eles ali, depois de 130 anos, deram o nome de Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Então ficou escondido. Por quê? A imagem de São Luís, depois eu vou até colocar, nós vamos montar um grupo de WhatsApp, tá? E eu vou colocar ali a imagem de São Luís. A imagem de São Luís
São Luís está com o dedo levantado para o céu, para mostrar que o céu é o nosso lugar e é de lá que vem a vitória. E ele está pisando a cabeça de Satanás. Tem um diabo embaixo dele. E o diabo está com o tratado da verdadeira devoção, tentando destruir. Mas ele não consegue. São poucas as imagens que nós vemos na igreja que tem alguém pisando a cabeça do demônio. É a Virgem Maria, né, que tem lá a serpente embaixo. São Miguel Arcanjo, olha lá São Miguel. Tem São Jorge também, que pisa o dragão, mas infelizmente muitas denominações pegaram São Jorge, né, para eles. Mas São Jorge é santo da Igreja Católica, né? E nós temos São Luís. São os únicos santos. São Luís também pisa a cabeça de Satanás. Por quê? Porque ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. O diabo escondeu por 130 anos. O tratado hoje tem mais de 300 anos. Por isso que ele é difícil de ser lido, gente. Ele é difícil de ser lido. Vocês vão ver, vão passar por essa experiência. Vão tentar começar a ler, vai dar sono, vai dar preguiça, vai começar a sair água do olho. Por quê? Porque eu já tenho raiva desse livro aqui. Assim como ele tem raiva da palavra de Deus, ele tem raiva desse livro aqui. Ele tem ódio. Ele tentou destruir, não conseguiu, mas ele escondeu por 130 anos. Então, como ele escondeu no seu tratado, né, depois a gente vai falar sobre isso, não fique escondido. Mas que você seja um valente guerreiro e leia, faça a leitura. Tá? Para terminar, vou terminar com o versículo de São Paulo, né? Às vezes a gente vai falar com vocês. São Paulo diz assim em 1 Coríntios: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Sim ou não? Só um. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações. Não é assim? A pessoa que corre, ela não tem um horário certo para correr todos os dias, ela não tem uma alimentação balanceada. Não é assim o atleta, o corredor ou o ciclista? Não é assim a Renata que trabalha com essa parte? Não é assim? Tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço, sim ou não, gente? Você que trabalha, o seu trabalho é repetitivo todos os dias, você tem um esforço, não tem? Porque você quer alcançar o objetivo daquele dia, do seu trabalho, daquilo que você produz. E o atleta, para ele alcançar a coroa, a medalha, ele precisa passar por todas essas privações pelo esforço. Gente, se consagrar a Nossa Senhora, ser um devoto da Virgem Maria, ser um cristão autêntico, exige esforço de nós. Exige esforço. Esse curso exige esforço de você, essa formação. Porque você vai precisar ler o tratado. Ah, ele tem dificuldade para ler. Não tem problema nenhum, tem audiobook. Agora tudo é chique. A pessoa não tem preguiça de ler, às vezes eu tenho também preguiça de ler, coloca lá para ouvir. Mas de alguma forma você vai ter que saber tudo isso daqui. Vai ter que ouvir, mesmo que você não entenda nada. Você vai ter que ouvir. Então exige esforço. Então nós estamos fazendo uma formação. Não vai ter tarefinha, não vai ter nada, mas você vai ter que ler. Ou então pelo menos ouvir no audiobook, que eu vou mandar para vocês. Certo? São Paulo já está dizendo, exige esforço para se alcançar a coroa. Fé é esforço. Ser cristão é esforço. Que bom que nós não estamos na época lá do povo dos coliseus, né? Que eram colocados lá para os leãozinhos comer, né? Que bonitinho. Tem muitos leões que nós estamos enfrentando hoje, gente. E a gente precisa de esforço. Então eu espero que você diga sim de verdade. Porque já no primeiro dia a gente não fala a verdade, né, Zezé? Tem que ter esforço. Mas vale a pena se consagrar, sim ou não? Sim. Se eu pudesse ter me consagrado desde pequenininha, não precisa entender nada. Por quê? Porque eu não quero sair do colo dessa mãe. Não quero.